É isso aí. Vamos começar aqui mais um conteúdo de muito valor para os pequenos empreendedores, para os médios empreendedores, para profissionais autônomos. Como eles devem lidar em situações difíceis, situações críticas, situações de crise financeira no seu negócio. Eu estou aqui hoje com um convidado muito experiente nesse assunto, tem muitos anos de carreira, para passar sua experiência aqui para a gente. Esse aqui é o William Sartori. Tudo bom, William? Tudo bem. Primeiramente, queria agradecer em nome da nossa audiência aí pela sua presença. O William vai falar um pouco sobre controle e as vantagens, a forma que você pode controlar um pouco melhor o seu negócio e evitar surpresas. Então, vamos lá. Bom, William, primeiramente, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho pra gente o que você faz e um pouco da sua experiência, o que você tem visto com os empresários, com os negócios dos empresários, como eles estão se saindo hoje no mercado, esse tempo que fala-se tanto em crise, e fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho como que os empresários poderiam evitar, do seu ponto de vista, na sua área, entrar numa crise financeira, entrar numa crise no negócio, como eles poderiam se preparar para essa crise, caso ela chegue, para que não seja tão dolorido, para que não seja uma surpresa, uma bomba, como acontece com toda a gente. Sim, perfeito. Bom, primeiramente é um prazer estar participando dessa gravação com você. Minha atuação ela é gerenciando projetos de consultoria financeira dentro da região de Sorocaba. No nosso perfil do nosso cliente, geralmente é o cliente que está em duas situações. Ou ele é um cliente que está num endividamento extremo, está com muitas dificuldades de pagar as contas, fluxo de caixa negativo, e ele não tem informações, não tem formas de sair dessa situação. Então ele nos procura para nos ajudar nesse ponto. Ele só chega para você quando está no fundo do poço, quando está na pior. Esse seria um extremo. Outro extremo é o caso do empresário que tem dinheiro, que está crescendo, mas ele não tem muito direcionamento aonde que ele vai investir, aonde que ele vai aplicar o dinheiro, se ele vai ter uma nova unidade, se ele vai lançar um novo produto, e geralmente a gente ajuda nesses pontos. Então, a minha experiência é basicamente a implantação de projetos de empresas que não têm informação. O perfil do empresário que nos procura e do que são nossos clientes, eu vejo que são empresários que têm uma dedicação maior ao negócio, são empresários que são envolvidos muito no processo, mas ele não é o cara que pensa o negócio. Ele está ali preocupado em pagar as contas, muitas vezes ele é a pessoa que vai ao banco para pagar a conta, sendo que seria uma atividade operacional que poderia ser feita por outra pessoa, a um custo muito menor. E ele não tem tempo, não dedica tempo dele para cuidar dessas questões gerenciais, de pensar o negócio, de gerar um plano de ação, de fato dedicar o tempo que ele tem a decisões que são realmente estratégicas. Esse seria o perfil do empresário que nos procura. E a forma dele ter essas informações, mais precisamente, é ele ter uma base, ele ter um sistema que vai gerar essas informações. Então ele tem que ter indicadores. Nenhuma empresa hoje ela é gerenciada sem indicadores. Isso é um suicídio. Pega um empreendedor, um empresário, quando ele começa, se a gente for olhar a história dele, em geral, ele começa pequenininho, ou se é prestador de serviço, ele mesmo é o prestador de serviço, e com o passar do tempo, ou a carteira de clientes dele vai aumentando, ele precisa de ajuda para atender essa carteira de clientes, sim, ou então ele decide abrir um pequeno negócio, pode ser um comércio, e aquele negócio acaba crescendo, ou ele demanda recursos adicionais, como por exemplo funcionários. Se a pessoa tem uma loja no shopping, não tem como ela nascer sem ter muitos funcionários, porque ela sim, precisa atender das 6, 7 da manhã até sim, 10, 11 da noite. Então, dentro desse contexto de que o empresário começa pequenininho e aos pouquinhos ele vai crescendo, em que momento que você começa a enxergar que ele começa a perder o controle do negócio dele? Ou seja, ele deixa de saber o que está acontecendo no negócio dele. Como é que você identifica o momento, se você tivesse que começar uma empresa do zero, que momento você identificaria que é a hora de começar a controlar a empresa, começar a segurar a empresa? Sim, o controle ele tem que haver desde o início, até antes mesmo de você ter a empresa. Você tem que se planejar. Para isso você tem que criar métodos, criar procedimentos. É algo que poucas empresas têm. E geralmente é o perfil de empresa que nos procuram. Eles têm, muitas vezes o processo está na cabeça do dono, a forma de fazer ele está centrado em poucas pessoas, ou mesmo o próprio dono da empresa ele é alguém que não consegue direcionar, não consegue delegar as tarefas para que outras pessoas façam. Eu tenho exemplos, como eu falei, exemplos de donos de empresa que movimentam, chegam a casa de 2 milhões de reais de movimentação por mês, e ele é o cara que vai no banco pagar as contas. É um processo muito mal desenhado, muito mal executado, e seria
é essa etapa, ele ter o processo e às vezes desenhado. tem até problema de confiança, ele não confia no funcionário, deixa ele na mão do funcionário. Enfim, o processo ele vai além de ter ou não ter uma sistemática na empresa. Tem questão de responsabilidade, de relacionamento dentro da empresa, é muita coisa envolvida, né? Sim, isso é muito importante. Ele tem que confiar, além de confiar nas pessoas, é confiar no processo. Ele tem que definir um processo em que ele confia que ele vai funcionar, que ele acompanhe que o processo funcione, mas que não seja ele exatamente quem vai fazer com que o processo seja desenvolvido. Isso ele vai delegar a outras pessoas. O que ele tem que fazer é determinar as diretrizes. Nós queremos controlar isso para ter tal resultado. Isso é geralmente algo que poucas empresas têm. Essa questão do processo, você tocou num ponto que eu acho que é crítico. Muita gente confunde processo com sistema. Muita gente acha que nem sabe o que é exatamente processo, né? Eu gosto de dizer que processo é um funcionário invisível. É um chicoteador da empresa invisível. Ele que diz para as pessoas o que elas têm que fazer todos os dias. Sim. É um procedimento que tem que ser seguido. Mesmo que não esteja escrito no papel, ele tem que ser seguido. Sim. E, pelo menos na minha experiência, né, o que eu vejo que melhor implanta processo é sistema de software. Você ter alguma coisa, desde coisa extremamente rudimentar como uma planilha, que você sabe o que você tem que fazer de manhã, como você tem que alimentar lá à tarde, quem tem que receber informação e passar para outra planilha. Isso é uma forma rudimentar, mas é um procedimento através do sistema. Até um passinho além, através de um software que você alimente as entradas, as saídas da empresa, que alimente estoque, enfim, que alimente as coisas que acontecem dentro da empresa. Perfeito. É o sistema. Agora, na sua experiência, qual que é a diferença entre esse processo e o sistema? Como é que eles se confundem e o que eles são totalmente distintos? Para que a pessoa entenda que muitas vezes o sistema traz o processo e às vezes o processo está fora do sistema. Como é que você lida com isso aí? Forçando um pouco mais essa questão do processo, né? O que é um processo, não é nada muito fora do que você vive no seu dia a dia. É um passo a passo do que você tem que fazer. Muitas vezes isso está declarado... Sim, é uma rotina. Muitas vezes isso está declarado dentro de um plano de negócio, dentro de um fluxograma, dentro de ferramentas que são mais teóricas. Mas muitas vezes ele está no dia a dia e você só simplesmente tem que acompanhar. Então o processo, talvez a palavra talvez assuste um pouco, não, vou ter que colocar isso na parede, vou ter que colocar isso no papel, listar, mas nem sempre isso que tem que ser feito. Isso. Com relação à importância de ter um sistema ele tem formas diferentes que você ter um sistema. O sistema pode ser, como você falou, uma planilha de Excel, que vai depender de uma operação de alguém que vai ter que fazer algumas implantações, enfim, algumas inserções de dados que nem sempre pode ser que seja feito de forma correta. Então, um controle que ele seja feito em um sistema que não seja um software, ele é algo menos confiável. Já um software ele tem toda uma base que é mais confiável, ele já tem forma de funcionar com que você alimente poucas informações e o próprio sistema ele gera através de relatórios informações que vão ser base para tomar a decisão. Então a diferença seria basicamente essa, um sistema que ele é dentro de um software e fora do software, a questão da confiança. Dentro do software a confiança é muito maior e o próprio software ele vai gerar informações que você não precisa de fato pensar em fazer, você não precisa participar do processo para elaborar a informação, você apenas tem que verificar. Entendi. E dentro desse seu... Agora vamos entrar bastante aí no tema de crise, né? Sim. Dentro do seu trabalho de consultoria, como você falou, normalmente vocês são chamados quando a empresa está em dificuldade financeira. O que vocês costumam fazer? O que você vê que o empresário, o empreendedor, ele está falhando, que você recomenda ele mudar de comportamento, primeira coisa, e segundo, mudar o processo interno dele? O que você mais vê acontecer que as pessoas possam se espelhar talvez no que você vai falar e tomar a decisão de, puxa, eu preciso mudar isso na minha empresa, no meu negócio, ou até ter uma inspiração. Faz sentido isso que ele está falando. Sim. Bom, pensando nos maiores casos, que são empresas que têm dificuldade, quando nós iniciamos um trabalho, geralmente o próprio empresário ele tem ou uma atuação muito forte no financeiro, ele está preocupado em pagar as contas e gerenciar isso, ou ele é um cara que está totalmente avesso à situação da empresa como um todo. Ele está apenas acompanhando, ele já desprendeu uma energia tão grande e ele já não tem mais força para tocar o negócio devido à situação, endividamento, fornecedor ligando, esse tipo de coisa. Isso, e é onde o momento em que ele deixa o negócio rodar e espera uma solução cair do céu. O nosso papel é voltar ele na posição que ele deve ter, que é pensar o negócio, é cuidar das informações que são realmente importantes e tratar para que o negócio vá adiante. Um erro muito comum que o empresário
ele comete nesses períodos, é um exemplo que eu posso dar de um cliente meu em que ele tem uma equipe de vendas e que essa equipe de vendas ela tem o seu salário fixo, mas ela tem uma remuneração que é variável de acordo com o resultado. Em uma devida oportunidade, o próprio negócio ele começou a gerar um resultado melhor e ele quis mudar a regra dessa premiação, ele quis de fato tirar essa premiação dos funcionários. Nossa, isso aí eu vejo acontecer tanto. Então, assim, ele está distribuindo não basicamente um aumento de vendas, ele está distribuindo um valor que ele vai ter a mais na empresa dele. É algo que ele não tinha, ele só está distribuindo algo que ele está tendo agora para quem de fato gerou o resultado. E ele, por se incomodar talvez com o valor, nossa, eu pago 2 mil de fixo, mas a pessoa está ganhando 5 mil aqui de bonificação. E é algo que ele não consegue ligar, que essa bonificação ela foi gerada pelo resultado que a própria empresa dele já se tomou. Então esse é um erro bem comum. O empresário ele foca em ações em que não deveria tomar, que é se envolver muito na parte de contas a pagar, enfim, se envolver muito nos problemas, ou ele está muito fora. E também essa questão, ele não determina as regras de forma correta. Ele muda a regra. Muda a regra do jogo. Sim, no meio do percurso é algo que a gente tem que corrigir bastante. É algo bem comum. E o que você observa que é a maior causa da falha na recuperação? Ou seja, onde é que o empresário normalmente falha quando ele tenta se recuperar e ele não consegue? O que você acha que mais falta, que é o elemento que mais falta na tentativa da recuperação? Então, a gente trabalha muito com a parte psicológica do empresário, né? Ele tem uma situação que geralmente, como eu disse, né, o maior caso é aquele caso das empresas que estão em dificuldades. Ele tem que apostar num plano de ação e seguir esse plano. A gente faz, logo no primeiro momento, o que a gente chama de diagnóstico. A gente é como fazendo aí um paradigma com o médico. Você vai ao médico quando você está com alguma doença, alguma dor, ele vai te dar um diagnóstico e vai citar as causas, o que você está tendo, né? Quais são os sintomas que está te causando a dificuldade e vai te dar um remédio, que seria o plano de ação. Você precisa fazer isso, ir por tal caminho, mudar tal procedimento. E assim, o desafio maior é fazer com que o empresário siga essa linha e confie no que está sendo desenvolvido e participe também de acordo com o que ele tem que participar. Então, a dificuldade maior dentro de um projeto, enfim, de 3 meses, de 1 ano, 5 anos, é que o empresário siga essa linha. Ele se reengaje com Sim, que se engaje com o projeto, que acredite na própria empresa dele e que mude um pouco a questão do pensamento. Saia daquele pensamento pessimista, de que não vai dar certo, de que eu estou conseguindo pagar minhas contas, para ir para o lado otimista. Não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos agir, vamos fazer o plano de ação acontecer para que a empresa tenha sucesso. Entendi. Mas até uma das palestras mais importantes do nosso evento é falando exatamente da parte psicológica, né? A gente fez uma entrevista com um psicanalista para tratar disso, porque eu acho que tudo começa na cabeça do empresário. Sim. Você pode dar um plano maravilhoso, se ele não estiver preparado emocionalmente, ele não vai conseguir fazer nada, e o contrário também é verdadeiro. Se de repente o empresário dá um gatilho na cabeça dele de, puxa, eu tenho que tirar minha empresa desse buraco, e vai lá e reúne forças, ele consegue, né? Eu acho que esse é As dificuldades acontecem, né? Ao longo desse percurso, nem tudo que você planejou vai acontecer. Nem todo plano de ação ele vai te direcionar ao que você de fato espera. Com precisão Sim, pode ter percalços, pode ter dificuldades, pode ter fatores externos do mercado em que fazem que o seu planejamento, que de repente uma recuperação em X anos, ela seja X mais 1. Ela seja um período maior do que você espera. Esses momentos são os momentos em que você tem que, de fato, trazer o empresário, trazer o plano de ação, para que ele seja executado e não deixar com que a coisa saia do prumo. Você tem que seguir o que foi determinado. E você já teve situações que aconteceram com alguns dos seus clientes de a empresa precisar diminuir antes de voltar a crescer? Ou seja, a pessoa tem que tomar algumas atitudes drásticas na empresa de corte, às vezes de pessoas, esse tipo de situação. Sim, e também diminuir. Aconteceu um caso muito claro recentemente, um cliente meu aqui de Sorocaba, que a gente cortou uma das unidades de negócio. Ele tinha 3 unidades de negócio, e uma delas ela tinha um volume de vendas, mas a estrutura ela era muito cara. Ele tinha um volume de vendas insuficiente para que a estrutura fosse, de fato, coberta. O que foi decidido? Vamos fechar essa unidade. É algo que, para o empresário, ele é frustrante. Eu tenho uma empresa, a rotina normal seria, o caminho normal seria eu crescer e eu estou tirando um faturamento. É algo que, num primeiro momento, não tem lógica. Sim. Mas ele tem lógica a partir do momento em que os 2 negócios que ele manteve serão lucrativos e vão fazer que, de fato, ele tenha resultado em contrapartida a um negócio que ele tinha faturamento, mas ele não era um faturamento suficiente para atingir um dos indicadores que a gente aponta no nosso trabalho, que é o ponto de equilíbrio. Qual que é o faturamento mínimo que ele tem que ter para cobrir toda a sua estrutura de despesa e ter aí o que a gente chama de lucro zero.
o mínimo de faturamento possível. Nesse caso, ele não tinha essa situação, não tinha essa possibilidade, porque já era um mercado que já estava desgastado, não tinha possibilidade de crescimento, então se decidiu por eliminar essa unidade de negócio. É algo que para o empresário, no primeiro momento, é frustrante, mas é uma ação que tinha que ser tomada. Mas eu acho que é exatamente o que diferencia, como o pessoal fala, né? As crianças dos adultos, sim. Que é exatamente tomar esse tipo de decisão difícil. Sim. Você tocou num ponto aí que eu acho que é importante também, que são indicadores, né? Quando a gente fala de controle, eu quero controlar a empresa, a gente tem que falar de, como assim? Quais são os controles que ele tem que ter? Indicadores. Fala um pouquinho pra gente como que é o seu trabalho de encontrar os indicadores, quais você reconhece como sendo os principais indicadores da maioria dos negócios e como a pessoa pode fazer para implementar esses indicadores no negócio dela. Perfeito. Bom, o primeiro passo, uma das primeiras coisas que o nosso trabalho faz é identificar quais serão os indicadores, o que de fato é importante eu controlar dentro da minha empresa, o que vai me fornecer informação para tomar a decisão e ter confiabilidade nesses dados. Então, o primeiro passo é identificar o que vai ser medido. Eu posso dar um exemplo de um empresário que a gente chegou a fazer o trabalho, enfim, implantação do sistema, o sistema foi implantado, software, né, no caso, uma das ferramentas que ele tem é trazer os saldos bancários da empresa. Então, em 1 ou 2 cliques ele já acessa e já consegue ver o saldo bancário. Uma das coisas que o empresário analisava, e um indicador que ele usava, um processo que ele tinha, era controlar os saldos bancários dentro de uma planilha de Excel, sendo que ele já tinha tudo isso em outra ferramenta muito mais ágil. Então, esse é um indicador que para ele não era importante, ele perdeu o tempo dele e identificar isso, algo que ele já tinha muito mais prático, muito mais preciso dentro de uma outra ferramenta. A questão de eu ter confiabilidade nos dados, eu tenho que ter uma base muito bem sólida, muito bem confiável, para que eu tenha que tomar decisões em cima de indicadores que são corretos. Um dos meus clientes me ensinou, enfim, foi algo que a gente viu nesse tempo de consultoria, em que o pior indicador é aquele que te indica para o lado errado, é o indicador que está errado. Não é o indicador que é negativo ou positivo, mas é o indicador que está errado. Eu não posso tomar decisões em cima de indicadores que não estão corretos. Para nós, dentro da consultoria, alguns indicadores eles são de maior importância. Por exemplo, demonstrativo de resultado. É um dos primeiros trabalhos que nós fazemos, é identificar dentro da empresa onde que eu tenho lucro, onde que eu tenho prejuízo, quais são os fatores. Tentar mostrar para o empreendedor que momento que ele está tendo resultado, Sim. Que momento que ele para de ter resultado positivo. Sim, qual unidade de negócio, qual serviço, qual tipo de produto. Então, esse é um dos principais, é um dos indicadores macro. Outros indicadores de tamanho e importância, fluxo de caixa, eu tenho que ter um indicador para medir a satisfação do meu cliente, satisfação do meu funcionário. Todos esses indicadores, eles levam, mesmo que não diretamente ligados à área financeira, levam a um resultado melhor. Meu funcionário mais bem satisfeito, meu cliente satisfeito, fluxo de caixa controlado, uma estrutura de custos que esteja dentro do que eu tenho que realizar, uma estrutura de despesa fixa que seja compatível com o meu negócio, vão me dar uma base para eu ter um resultado positivo. E como é que o empreendedor ele pode saber quais são os indicadores corretos para ele? Eu pergunto porque, vamos supor, eu nunca tive isso na minha empresa e agora eu tomei a decisão de eu quero ter a empresa sob controle, eu quero ter meu negócio na minha mão, eu vou implantar um sistema e eu quero ter os tais indicadores. Sim. Aí o sistema lá me mostra 150 relatórios. Óbvio que eu não vou conseguir ver e nem todos têm o mesmo nível de relevância. Tem alguns que são os principais. Como é que ele pode saber quais são os principais para ele? De onde é que vem essa informação? Sim, essa informação é justamente o que o nosso trabalho faz. É fornecer informação precisa para ele, identificar quais são os relatórios ou as informações ou os indicadores que são importantes para ele. Dentro de uma consultoria, nós temos diversos tipos de indicadores. Eu tenho empresas em que eu meço algumas ferramentas, alguns indicadores, outras empresas não. Então, isso é muito particular de empresa para empresa. Como eu falei, mas vamos pegar um caso bastante genérico, que a nossa audiência está espalhada pelo Brasil, talvez até fora do Brasil. Então, muitos não vão ter como entrar em contato com você para perguntar isso. Sim. Como é que ele poderia... quem ele poderia recorrer para ajudá-lo no dia a dia dele para achar esses indicadores? Sim, isso tem que ser uma ajuda, geralmente é uma ajuda externa, de alguém que está fora da empresa. O empresário, dentro do negócio, ele tem a visão ali, talvez fechada, dentro do negócio dele, dentro do mundo dele, do que ele vive no dia a dia, e não está atento às questões externas. Ele nem sabe, né? Nunca teve experiência para saber quais. Sim, ele não mede algumas coisas, ele julga que isso não é importante. Então, geralmente, quem faz esse papel é alguém que está fora da empresa. Pode ser uma consultoria, pode ser um novo profissional, um novo contratado que veio de uma outra empresa e tinha métodos, tinha indicadores que ele media e agora está implantando na empresa dele. Entendi. Então, ele precisaria achar algum consultor
na região dele, ou talvez o contador dele, para ajudá-lo a encontrar esses indicadores? Sim, é alguém que está fora do convívio da empresa, geralmente, ou que pode mesmo estar dentro da empresa dele, mas que ele não dá essa abertura para a empresa, para que esse funcionário identifique o que ele tem que ser medido, o que é importante a ele ser medido. Então, ele tem que procurar a ajuda de alguém. Pode ser ele, pode ser. Ele vai determinar alguns indicadores, ele pode ser que ele já tenha medição de algo que seja importante, mas geralmente a visão do que tem que ser implantado, do novo, tem que ser de alguém de fora. Entendi. E quanto tempo leva, em geral, para uma pessoa sair do zero e deixar a empresa minimamente sob controle? Obviamente, eu imagino que isso varia muito de tamanho de empresa e situação, mas se tivesse que dar um tempo médio... Olha, eu acho que se eu for falar em tempo, talvez 2 a 3 meses é o tempo ideal para que você implante os controles básicos. Você implante um software de gestão, você implante um controle de vendas, um controle que vai apurar os seus custos, que vai medir o que dá volume, que é importante, fluxo de caixa. Eu acho que 2 ou 3 meses é algo que já é suficiente. Tem outros indicadores que eles são de um tempo maior. Por exemplo, eu medir a satisfação do meu cliente. É algo que eu tenho que fazer todos os dias. É algo que tem que estar dentro da minha rotina, dentro do meu pós-venda, e é um indicador que tem que ser atualizado diariamente, é algo que eu vou fazer pelo resto da vida da minha empresa. Entendi. E isso também se aplicaria a pequenos prestadores de serviço, profissionais autônomos, ou é mais para a empresa que tem estoque? Eu creio que qualquer tipo de empresa, qualquer pessoa que se propõe a vender algo, a ter um serviço ou a vender um produto, ela tem que medir algumas coisas. Ela tem que medir se ela está tendo sucesso, até para que ela tenha ferramentas para que ela tome decisões, para que ela caminhe dentro de um cenário em que ela vai ter sucesso. Uma empresa sem indicador é uma empresa que trabalha no escuro. Então, hoje em dia isso não cabe mais. Já foi esse o tempo lá atrás. Que você dependia do seu talento. Dependia do feeling, exatamente, somente do feeling, de algumas informações que eram muito gerais, em que você tomava decisão em cima daquilo e o próprio negócio em si, ele até um certo momento, ele vai ser gerenciado dessa forma, ele vai sobreviver. Mas chega um determinado ponto hoje, concorrência é muito maior, os tipos de negócio eles são muito expansivos, eu tenho e-commerce, eu tenho diversas ferramentas, então a concorrência hoje é muito maior. Então eu tenho que ter mais informações, saber o que o meu concorrente está fazendo e saber o que eu estou fazendo dentro da minha empresa. Eu tenho que medir. Eu concordo 200% com você. Eu lembro de a gente costuma ver assim, pessoas de sucesso que por pura raça e talento acabaram chegando lá e tal, principalmente se você ler biografias e tal. Sim. Mas na prática, hoje a imagem que fica é assim, não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas provavelmente o meu concorrente está fazendo certo. Sim. Então, não tem muito mais margem para ser aventureiro, eu diria isso. E tem outro fator também, né? O mundo evoluiu, a tecnologia evoluiu, os processos evoluíram, a gente não precisa descobrir tudo de novo, já está tudo descoberto, já está tudo nos sistemas, já está tudo nos métodos, já está tudo nas fórmulas, às vezes até fórmulas mágicas, dependendo da situação em que você está. Para aquela situação específica, você toma aquele remedinho, aquela fórmula, e ele já resolve. Então, acho que a grande mensagem que você está deixando aqui é: busque ajuda externa. Não fique trancado no seu mundo, achando que está tudo bem, porque na verdade o mundo está acontecendo lá fora, não é dentro da sua empresa. Sua empresa tem que interagir lá fora e buscar esse profissionalismo, esse amadurecimento, essa automatização. Ela tem que crescer como uma máquina. Sim. Né? O método, com o procedimento, hoje o feeling ou o achismo ele não cabe mais. Como você falou, a empresa ela pode sobreviver um tempo, ela pode ter sucesso por um tempo, mas isso é algo que vai durar muito pouco. A pessoa cansa, o empreendedor cansa. Chega uma hora que coisas que ele não previa, mas que já estão, né, previstos no próprio sistema, estão previstos na cabeça dos profissionais em volta dele, ele não previa e vai cansando, é um dia após o outro. Sim. Basicamente ele tem que ter informação. Hoje a regra é o empresário tem que ter informação e ele tem que ter plano de ação, tem que ter um norte onde ele vai seguir. Se isso vai ser para crescimento, muitas vezes a empresa, para ela ter sucesso, ela tem que diminuir. O caso que a gente citou aqui com relação à unidade de negócio de um cliente que tinha 3 e agora 2. Então, basicamente é informação. Sem informação, hoje em dia não tem sucesso. Não tem sucesso. Show de bola, hein? Eu queria agradecer em nome da audiência aqui a sua presença. Realmente são informações demasiadamente importantes e muita gente não tem essa noção, não tem essa visão. Eu queria que você dissesse assim para a gente fazer um fechamento. Quais seriam os primeiros passos para alguém que nunca teve a oportunidade de conhecer um processo um pouco mais maduro, um sistema, uma forma mais profissional de administrar o seu próprio negócio, administrar os seus números financeiros?
qual seria um próximo passo a passo para ele? O que ele deveria fazer? Eu recomendo você no primeiro dia fazer isso. Qual seria um passo a passo de alguém que nunca fez isso? Sim, primeiramente ele saber as informações que ele tem dentro da empresa dele. Muitas vezes ele tem alguns tipos de informações que ele não averigua, ele não apura. Quanto eu vendo, para quem eu vendo, que tipo de produto eu vendo, quais são os meus custos, onde que está esse custo, qual que é a oportunidade de eu diminuir isso, de eu aumentar. Então, basicamente, ele saber as informações da empresa dele. É algo que geralmente é um cenário que a gente encontra. O empresário trabalha, mais uma vez, trabalhando no escuro, sem informação, sem método. Então, o primeiro passo é você saber identificar quais são os seus números. E isso, muitas vezes, leva a uma ajuda externa. E é geralmente o que a gente recomenda. Entendi. Show de bola. Então, de novo, muito obrigado. Se alguém precisar tirar alguma dúvida com você, entrar em contato, como é que a pessoa deve fazer? Você tem um site, um e-mail, um telefone que você queira deixar? Sim, eu posso deixar um contato da página da nossa empresa, né? www.paime.com.br. Lá tem um pouco do nosso histórico, do que a gente faz, o perfil dos nossos clientes, alguns cases que nós temos lá de sucesso, e através de lá a gente vai fazer contato. Perfeito. De qualquer forma, eu vou deixar também na área de conteúdos externos, conteúdos adicionais dessa apresentação, o site e o contato do William, caso você deseje entrar em contato, tá bom? Maravilha. Bom, obrigado de novo, William. Obrigado, prazer. Então, um abração. Eu vou passar agora um vídeo mostrando para você como você pode, não apenas adquirir essa palestra, mas outras palestras, e dando algumas outras dicas de como você pode retomar o controle da sua empresa também, ok? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima apresentação.